E a melhor forma de você se preparar é colocar conhecimento aqui dentro. Na boa, é aqui, é investindo em você. E o melhor lugar disparado para você conseguir isso é na Cyberclass, que é o maior portal de marketing digital da internet. É uma plataforma de cursos voltados para você conseguir ganhar dinheiro na internet. São vários e vários cursos prontos já para você maratonar e ganhar um certificado em cada um desses cursos e turbinar teu currículo. E toda semana novos cursos estão chegando. Você pode aprender gestão de tráfego, social media, estratégias digitais, funis de venda, copyright, YouTube, Instagram e várias outras habilidades que nenhuma faculdade vai te ensinar. E tudo isso por R$29 por mês. E você ainda tem 7 dias para testar. Se você não gostar, todo o teu dinheiro é devolvido na hora. Não perde essa chance. Deixei o link na descrição, né? Bora se preparar para o teu poder também ser o dinheiro, né? Contou isso. Ele me contou que ele esteve na operação, me contou detalhes bem tristes até da coisa. Uhum. A minha entrevista com o Pazuello é um case, cara, porque é uma entrevista de 3 horas, maravilhosa, onde ele fala, ele responde tudo que ele, segundo ele mesmo, ele falou, o que eu te falei aqui eu nunca falei pra ninguém, eu nunca tinha respondido isso. Falou pra cacete, quando ele saiu eu falei, bom, ele contradisse a imprensa em boa parte do que a imprensa falou nos últimos anos. Eu falei, quando eu sair daqui, eu tenho convicção que eu vou sair daqui, a imprensa vai massacrar a entrevista do Pazuello e dizer que é tudo fake. Entendi. E não tem uma notícia até hoje sobre a entrevista com o Pazuello. Aí eu fiquei, até hoje eu continuo com essa pulga atrás da orelha. Interessante. Eu falo, por que vocês não falaram dessa porra dessa entrevista? Vocês falam de todo mundo que vem aqui eles falam. Tomara, por que dessa vocês não falaram? Tomara que da nossa também não consigam falar, quero ver. Cara, eu queria que eles falassem pra mostrar algumas coisas que vocês estão contando aqui, do tipo, porra, olha como é que aconteceu, olha como é que, porra, a versão de vocês, porque ouvir versão de jornalista, irmão, que tá, eu sou jornalista, o cara tá sentado na porra do estúdio lá do UOL, do Estadão, da Folha, com todo respeito, tu não sabe bosta nenhuma do que tá acontecendo na Venezuela, tu nunca foi lá, porra. Eu tenho que ouvir de você, que teu pai e tua mãe tá lá, você que voltou de lá outro dia, foi sequestrado. Ou simplesmente vai pra Roraima. A realidade porra. vai pra Roraima, que Bater tu vai de orelhada tu é vai foda. ver todos os dias a galera entrando. E Rica, no 2018, esse processo, ele não existia uma operação de acolhimento no Brasil. Porque ainda era meio que, bom, de repente estão chegando pessoas, caralho. Isso aqui. Os caras chegavam no meio do mato e iam embora. Mas de repente eram 1.000 pessoas por dia, 1.500, teve oportunidades que quase foram 2.000, e aí o que aconteceu? Em um dia só. Em um dia. E aí o que aconteceu? Quem que saiu? Olha o interessante de você ter uma força armada institucional. Quem que saiu para, cara, precisamos apoio, estão entrando muitas pessoas aqui, o Exército Brasileiro. Vai lá, vai ajudar. O que você tá me dizendo é que a embaixada venezuelana no Brasil, pelo que eu tô entendendo, se eu estiver errado, por favor, tem uma interpretação minha. A embaixada venezuelana no Brasil, ela tem uma ótima relação com o atual governo brasileiro. Sim, senhor. E não tem relação com o governo do Maduro. Não. E representa o Guaidó. Correto. Que putaria, hein? Puta, pera lá, deixa eu entender. Quem é o presidente da Venezuela oficialmente para Venezuela? Para os venezuelanos? Eu sou venezuelano, o presidente da Venezuela é o senhor Juan Guaidó. Sim, mas se tiver uma decisão oficial a ser tomada pela Venezuela internacionalmente, vai o Guaidó ou o Maduro? Depende da instituição, da instância, acho que é a palavra em português. Porque Exemplo. tem países que reconhecem Vou o te Guaidó, dar um exemplo. países que reconhecem o Maduro. Infelizmente, nossas condolências para a família real da Inglaterra. Sim, claro. Tá poxa. bom? E Só os argentinos conseguiram achar graça e fazer piada disso. Eu lembro daquele vídeo. Puta merda. E aí, detalhe, o Instagram me puniu porque eu publiquei o vídeo mostrando repúdio. Lembro. Ou seja, o errado sou eu. Lembro Os disso. argentinos, Eles tiraram do... Os argentinos riram, debocharam da morte da rainha. Eu falei que aquilo O cara era um abriu uma absurdo, garrafa de champanhe, passou né? em TV aberta aquilo, aí o Instagram falou, não pode mostrar isso. Entendi. TV aberta na Argentina pode, eu não posso me pôr contra isso. Bom, beleza. Toma a punição, deleta minha terceira conta, vamos em frente. Então, voltando ao exemplo... tem que tomar uma decisão com respeito à Venezuela. Tá bom. Por isso eu falei da família real, nossas condolências. As nossas reservas de ouro, as nossas, da nação, da Venezuela, estão na Inglaterra. Ok? Então, o Maduro, que ele se acha, só se acha presidente. Ele é o ditador, mas ele se acha em algumas oportunidades presidente. Ele foi para a Inglaterra porque queria pegar alguns quilinhos dessas muitas toneladas. Por quê? Porque ele tem algumas dívidas, porque ele não tem a grana que tinha o Chaves, porque como é que fala? Fudeu a indústria petroleira. Então ele começou a mexer com ouro e com alguns outros tipos de ativos, como cocaína. Eu não sei se dá pra falar essas coisas, mas já foda-se, já falei. Que delícia. Então assim, por isso, pessoal, aquele Carlos
tem uma marionete Guaidó que luta assim, ó, de tu a tu, contra um cara que é a DEA. DEA. Se você não sabe o que é, vai lá e DEA é procura. quem pegou Escobar. Pronto. A mesma que pegou Escobar oferece hoje, é só entrar no site, tá? 15 milhões de dólares de recompensa por Maduro. Por 15 milhões de dólares? De dólares. Onde é que tá esse filho da puta que vou sentar porrada nele? Porra, que se foda, em 15 milhões de dólares? Porra, 15 vou milhões de lá. dólares. Porra, Então, dinheirinho, hein? é uma coisa. Então, assim, Só melhor que isso, só se eu for enfermeira. é mesmo. É mesmo. É isso mesmo. Então, esse camarada, né? Onde é que a gente tá? Puta que pariu. A gente tá chegando no ouro que ele foi retirar na Inglaterra. Então, essas decisões, Rica, internacionais, quem manda é o Guaidó. Então, assim, Maduro, eu não sei onde... Ele manda algumas coisas, poderíamos debater, tá? Eu acho que ele não manda nem na casa dele. Mas, essa decisão, que eu acho que é importante, de quem controla, administra as reservas de ouro de um país, no caso, É o Guaidó. é o Guaidó. E por que o Guaidó ainda não conseguiu dar um jeito na Venezuela? Porque na Venezuela manda o Maduro ainda. O grande problema é que, assim, institucionalmente, num país normal, né? Assim, estou falando de um país minimamente normal, onde existe Que não é o nosso caso autonomia aqui dos também. poderes públicos, Oh, e eu acho que sim. se respeitam as decisões. Em 2019, Juan Guaidó devia ter assumido a presidência interina para convocar eleições num prazo de 30, 35 dias, não me lembro exatamente o número de dias que estabelece a Constituição. O problema é, voltando a como o chavismo, né, construiu esse sistema de dominação e controle social e impediu que essa decisão se materializasse. Então, assim, temas chaves para entender por que o Guaidó não conseguiu ainda materializar essa questão de uma eleição, né, cumprindo com seu rol transicional. Assumir de fato. É. Né? Desde 2008, Hugo Chávez cooptou o Poder Judiciário, né? Que como ele fez? Ele reformou a lei do Supremo Tribunal Federal da Venezuela para aumentar o número de cadeiras de ministros do Supremo Tribunal Federal da Venezuela, né? Então, duplicou o número de ministros para poder controlar esse Poder Judiciário. A partir desse momento, você perdeu, se perdeu o Poder Judiciário independente. Posterior a isso, em 2005, aí a oposição dessa época cometeu um erro, né, de não ir na eleição porque tinha dúvidas, né, da confiança no sistema eleitoral, e o chavismo avançou na eleição e ganhou a maioria absoluta porque a oposição não se apresentou. Então, nesse momento, o chavismo passou a controlar o poder legislativo e nunca quis mais abrir mão dele. Então, aprovou, depois passou a cooptar o poder judiciário. A partir de 2015 é uma data chave para entender a aceleração do autoritarismo de Nicolás Maduro. Por quê? Porque a oposição, pela via eleitoral, apesar das grandes desigualdades de condições para participar em eleições na Venezuela, a oposição já num país em crise econômica, a população votou pela oposição. E a oposição tirou a maioria absoluta, a maioria qualificada do número de deputados. Tirou 112 deputados de 160 e poucos. Então, claro, a oposição ganhou o controle para tomar grandes decisões no parlamento. Como foi interpretado isso desde o regime de Nicolás Maduro? Olha, a gente perdeu o legislativo, se acabou esta ideia de, digamos, nos legitimarmos a través de processos eleitorais, mesmo que em grandes desigualdades de condições e alterando as normas. Então, semanas antes de que a oposição tomasse posse do parlamento, o chavismo aposentou os ministros do Supremo Tribunal e designou novos ministros que eram pessoas de estreita lealdade e de estreita relação com Nicolás Maduro e a esposa dele. Então, dessa forma, garantiu o controle do Poder Judiciário. E quando a oposição tentou tomar posse, declararam ele em desacato. Você está falando de um STF da Venezuela, é isso? Isso. O STF é chave para entender, além do exército, né, além dos cubanos, o STF é chave para entender como Nicolás Maduro exerce o controle das instituições na Venezuela e não permite que a vontade popular, é decir, a expressão da vontade popular do povo venezuelano seja respeitada. Ele se atreveu, no 2015, Rica, ele se atreveu ainda a brincar um pouquinho a democracia, entendeu? Ele falou, vamos permitir uma eleição, né? E na eleição ele perdeu. Em 2015, como está bem explicando o William, a oposição na Venezuela só tem Câmara de Deputados, tá? Não tem Senado, Congresso, nós, deputados. Unicameral. Unicameral. Isso antes tinha, mas o Chávez também, com as coisas dele, mudou.
cara era tão maluco, Rica, que o nosso escudo da bandeira tem um cavalo, né? E aí o cavalo, ele olhava para a direita. Então ele no delírio, na doideira dele, botou o cavalo e olhava para a esquerda. Ah, mentira. Porra. O cavalo estava, virou Que de nunca aconteça isso com o cavalo rampante da Ferrari. Não façam isso com o cavalinho da Ferrari. Eu sou ferrarista, pelo amor Então, de assim, Deus. só para completar o William, no 2015, né, William? 2015. Ele se atreveu a permitir uma eleição com... A gente ia votar com um cara quase que com arma É atrás, uma democracia que tem uma democracia, mas não é, porque você não tem liberdade. Então, assim, mas ele exercer o que você permitiu, acha. e a gente já tinha apanhado tanto que nos organizamos muito bem, tá? Nos organizamos muito bem e ganhamos o Congresso. E o Maduro falou, porra, fudeu. Porque, porra, é o Congresso. O Congresso nomeia na Venezuela o Poder Judicial, não sei o quê. E aí ele falou, então, pô, já era. Acabou. Então já não vou brincar mais nem de demócrata. Acabou essa brincadeira e aí a história, o que o William está comentando. Em 2015 chave para entender como se acelera, porque já era considerado um regime autoritário. Isso. Inclusive no segundo governo de Chávez se falava de autoritarismo competitivo. É dizer, é um cara que está concentrando poder, violando os direitos da população, mas é um cara que se legitima por eleições. Né? Assim, o cara utilizava a máquina do Estado para se manter, né? Assim, para vencer as eleições, financiar seus processos eleitorais, etc. Né? Em 2015 já não tinha dúvida que era um regime autoritário e o chavismo basicamente fala, olha, gente, essas eleições, né, assim, bem interpretação marxista, essas eleições burguesas servem para você chegar ao poder. Uma vez que eu já estou no poder, já posso prescindir delas, né? Então passaram a prescindir das eleições. Vira burguesa, né? Não, burguesa mesmo. Assim, escutem os depoimentos das lideranças chavistas naquela época. E aí eles passam a prescindir da eleição como um mecanismo para se legitimar. Eu tenho poder, a Força Armada está comigo, né? Controlo o judiciário porque não vou permitir um judiciário independente. E olha, A população já só se preocupa por receber o alimento que eu entrego. Não existe liberdade, não existe meios de comunicação que vão falar nada do que acontece aqui. O mundo já nem vai olhar para a gente, porque a informação não vai sair. Então é o cenário ideal. Acabou o jogo da democracia, simplesmente não tem mais eleição. E aí ele começa um processo, né? Desconhece o parlamento. Em 2017, ele toma uma decisão de, através do Supremo, substituir, é dizer, que o Supremo pegasse as competências e atribuições do parlamento. É dizer, o parlamento é esvaziado, né? Que é a maior expressão da vontade popular porque reúne, né, os deputados de todo o país. Então, eles tomam uma decisão para que o judiciário tomasse, é dizer, passasse a ter as competências do parlamento, e nesse mesmo ano eles anunciam a ativação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição que nunca aconteceu, mas essa Assembleia Nacional Constituinte passaria a substituir o parlamento legitimamente eleito em 2015. Né? Imagina, é dizer, a loucura da decisão. Você ativa uma Assembleia Nacional Constituinte para criar um parlamento supraconstitucional, ou seja, um poder supraconstitucional com a capacidade de substituir o parlamento e estar, inclusive, por encima do próprio presidente. Claro, ele é composto só por delegados do chavismo, porque, inclusive, para ativar essa Assembleia Nacional Constituinte, eles violaram mais de 60 artigos da Constituição. Né? É dizer, o processo de seleção desses delegados foi criado para garantir que o chavismo ia ter a maioria dos delegados. Não iam perder o controle dessa Assembleia Nacional Constituinte. Eu gosto de colocar exemplos, né, para a galera entender. É como se amanhã, aqui no Brasil, né, os deputados chegassem lá no Congresso para trabalhar e tem militares na porta, ou tem sei lá o quê, nem militares, eu acho que tinha até esses grupos paramilitares que controlam o Maduro, e não deixavam entrar os deputados. O Congresso que foi eleito democraticamente. O Congresso que o mesmo ditador Maduro, no momento, reconheceu que sim, a gente perdeu o Congresso. Então, como depois ele já não achava legal, ele um dia simplesmente fechou aquilo. Pronto, final, ninguém entrava. Tem vídeos, pessoal, vai lá na internet. Tem vídeos de como esses grupos paramilitares entraram na porrada. Os nossos deputados recebendo... não sei, com madeira, batiam nos caras, jogados no chão, quase morreram mais de 10 deputados, porque os grupos entraram no Congresso. Então, assim,
É isso, entendeu? Acaba com o jogo, brother. Já não quero mais eleição. Por quê? Porque eu fiz uma e perdi. Sim. Então, Então, assim, a través da Asamblea Nacional Constituinte, que não escreveu nenhuma Constituição e foi ativada, foi composta, assim, violentando todas as normas eleitorais na Venezuela, né? Ele passou a substituir o parlamento, né? Para tomar certas decisões. Como é que o Guaidó entra nisso tudo? Ahí vamos lá. ¿Qué acontece? En 2018, Nicolás Maduro, a través de esa Asamblea Nacional Constituyente, decide acelerar la elección. Es decir, no es adiantar, ¿no? Porque adiantar es atrasar. En portugués sería Antecipar. a eleição presidencial. Então, elas antecipadas mais de 8 meses, né, antes de que vencesse o período constitucional do Maduro. Nesse processo, antes, Nicolás Maduro ilegaliza a maioria dos partidos da oposição. Já naquela época, as principais lideranças da oposição estavam inhabilitadas ou presas ou no exílio, né? Você tem Antônio Ledesma, Marcolino Machado, Leopoldo López e outros, ou inhabilitados ou presos ou no exílio, né? Então, ele cria uma eleição, desenha um pleito eleitoral para eleger um novo presidente, desenhado para garantir que ele não ia perder, né? eu não entendi isso, Rico. Estou entendendo. Vamos lá, é como se tô amanhã... assustado, Quem é o líder? cara. Vem cá, quem é o líder do... Quem é o líder do Brasil do PSDB? Eu tô assustado porque eu vejo semelhanças. Tá bom. Quem é o líder do Partido X? Imagina que os partidos têm um líder, né? Uma liderança. Na Venezuela, essas lideranças ou eram presas ou simplesmente esse Supremo venezuelano falava assim, ó, William, você já não é o líder do Partido Voluntar Popular. Agora o líder é o Rica. E assim, e a base do partido, mas como assim? A gente não elegeu o Rica, a gente elegeu o William como líder do Partido Voluntar Popular. Mas a justiça falava que não e te entregava a legitimidade do partido. E o que é isso? Era uma mentira, porque tu é só uma ficha, ou uma marionete, sim, do regime, do ditador. Porque agora existe uma oposição falsa. Porque a verdadeira oposição está presa. Ou pegaram as coisas dele. Assim, aquele partido que representava a luta, a força, já não é do William, que era o cara que representava a luta. Agora é do Rica, que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é, que nunca foi parte do partido. É uma marionete. É uma marionete, mas agora ele fala que ele é opositor ao regime. Posição Fica, mais light. aí então a oposição, ou seja, as principais lideranças ficam proibidas de participar no pleito, né? Nesse processo eleitoral, já como tinha falado anteriormente, em 2017... O voto lá não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Ah, tá. Em 2017, o que acontece? O chavismo substitui a empresa que administra, que criou o sistema de voto eletrônico que tinha estado na Venezuela nos últimos 15 anos, né? E aí, com o novo sistema, enfim, ele faz essa ativação da Assembleia Nacional Constituinte e a empresa antiga fala que existem indícios de que inflaram o resultado desse processo de ativação do referéndum, da Assembleia Nacional Constituinte em mais de 1 milhão de votos, que já tinha mencionado anteriormente, né? Então, assim, adicional a proibir a participação dos políticos e legalizar os partidos políticos, antecipar o pleito eleitoral, que isso é contrário à lei, né? Não fazer as auditorias prévias durante e posterior ao processo eleitoral e impedir a presença de observação eleitoral independente, né? Porque quem foi lá a respaldar esse processo, e tenho que dizer com muita responsabilidade, perdão, eu não quero intervir na política brasileira, mas assim, aqui teve atores políticos brasileiros que foram a ver essa eleição e disseram que sim, que foi um processo eleitoral limpo, que foi transparente, que foi competitivo, quando não foi, perdão, não foi. Não quero dizer os nomes, mas houve pessoas, representantes de partidos políticos aqui, que foram lá dizer, o processo eleitoral foi limpo, foi transparente, foi justo. E não foi, perdão, porque um processo eleitoral limpo e transparente tem observação internacional, a oposição pode participar, os partidos políticos não são perseguidos e ilegalizados, né? E você respeita a lei eleitoral para que hayan auditorias prévias durante e posterior ao processo eleitoral. Y eso no aconteció en Venezuela en 2018. Entonces, como resultado de eso, el Parlamento legítimamente electo en 2015 declaró vacío de poder, de acuerdo con la Constitución, es decir, no tenía presidente electo. Entonces, en 2015, los 4 partidos mayoritarios de oposición, eles hicieron un acuerdo de que por año a presidencia del Parlamento iría a corresponder a la lideranza de la bancada de cada uno de esos partidos. Y no 4º año de ese periodo constitucional,
a liderança do partido Voluntad Popular naquele momento, porque é uma coisa curiosa, Juan Guaidó nem era o líder da bancada de Voluntad Popular naquele momento, eram outras pessoas que caíram na prisão, é decir, sendo diputado federal, né? É decir, seria o sinônimo, diputado federal, e tendo imunidade parlamentar, e essas pessoas foram para a cadeia, ou tiveram que se refugiar em embaixadas, ou tiveram que sair do país. Então Juan Guaidó teve que assumir a liderança da bancada do partido Voluntad Popular, que foi o quarto colocado na eleição de 2015, ou seja, o quarto colocado em número de deputados eleitos, e por esse acordo de governabilidade entre os partidos da oposição, ele teve que assumir a presidência do parlamento, né? Então, como existia vazio de poder, não tinha presidente eleito, de acordo com a Constituição, correspondia a ele assumir a presidência interina. Como aconteceu na época do Chaves, da saída do Chaves, mas não aconteceu. Mas não aconteceu. E não aconteceu. Exatamente. Então, correspondia Por a ele, isso falamos aquilo, exatamente. Então, ele tinha a responsabilidade, a prerrogativa, a competência, a atribuição, acho que é a melhor palavra, de assumir a presidência interina, verdade, e convocar eleições no período estabelecido na Constituição. Só que em um país onde não existe independência dos poderes públicos, né, e onde Nicolás Maduro se sustenta pelo controle que exerce do poder judiciário, principalmente da Força Armada, eles decidiram falar, olha, gente, me desculpe, assim, não me importa, não, assim, a Constituição não vale nada para mim, a gente vai continuar no poder e a história... E vocês vão ver até onde vai chegar essa história de vocês, né? Eu imagino que era como eles pensavam, o regime Maduro. Mas a nossa história, ela tem fundamento constitucional, não é um sonho que a gente está... Como é que o Guaidó está vivo? Ele está vivo produto do reconhecimento internacional. Por quê? Porque, por exemplo, se matarem o Guaidó, você acha que os Estados Unidos, o caralho, invade lá e fala, agora acabou? Não. Assim, esse tema ele foi bem debatido também no começo do governo encarregado do presidente Guaidó. Se vão invadir a Venezuela, tal, estão se organizando, o Brasil, os Estados Unidos. Não tem isso. A nossa região nem fala desses temas aqui. A nossa região acredita em saídas democráticas, em negociação. Ok, mas a partir do momento que você tem um assassinato, por exemplo, como já aconteceu na época do Escobar na Colômbia, eles assassinaram o galã no São Paulo. Olha, o que eu posso te dizer é que produto do que bem explicou o William, da legitimidade da Constituição da Venezuela, o Guaidó hoje é o presidente encarregado e mais de 60 democracias do mundo o reconhecem. Isso era o que o ditador achava que não ia acontecer. Entendi. E essa legitimidade... O Guaidó está blindado pelo mundo. Então essa legitimidade dá força para o Guaidó, que está lá dentro, entendeu? Que está lá e que continua fazendo o maior esforço possível, junto às ferramentas que a comunidade internacional fornece, para quê? Para levar o regime até o momento que ele tem que entender que o caminho... Como é que tira o Maduro do poder? Uma intervenção militar? Qual é a possibilidade de se estar nesse cenário que vocês estão dizendo? Olha, a história da nossa região, ela pode dar muitos exemplos de que ditador, como por exemplo no caso do Chile e outros lugares, sai sim produto de acordos, né, produto de muita pressão, tá? Então hoje, o Maduro, aquele cara, novamente, aquele ditador, ele não tem acesso ao Fundo Monetário Internacional, ele não tem acesso a instituições diversas no mundo. Que o cara vai embora. Então, assim, a gente começou a fazer uma pressão política, diplomática, financeira em cima do regime, além, cara, das acusações internacionais, entendeu? Mas o exército é de quem? É do Maduro ou do Guaidó? Cara, alguns funcionários do exército hoje são aliados do Maduro e outros simplesmente são, eu diria, eles são presos do medo. Porra, o exército tem medo? O exército não. O funcionário do exército. Porque se o exército tiver medo, fudeu muito. Não, vamos lá. Não, olha bem. É tipo o Superman com medo de barata mesmo. Mas se eu vou gritar pra quem aqui? O exército da Venezuela, como explicou o William no começo, ele tem intervenção estrangeira. Você não consegue falar com o coronel, com o general da Venezuela, se não está sentado um cara da Cuba, se não está sentado um cara da Rússia, cara do Irã. Esse aqui seria mais parte da nossa história. Porque sim, nós temos umas democracias que nos apoiam e que reconhecem o Guaidó.
Mas aquele lá, eu vou falar, aquele lá tem os amigos também. Entendeu? Maduro tem os parceiros. Tem os passas. Mas quem são? Essa é a pergunta, entendeu? Ah, tem um passa lá na Nicarágua, que estamos acompanhando. Quem que são os parceiros do Maduro? Tem o camarada dele da Nicarágua, que a gente está vendo como está prendendo até os padres, né? Que é outro ditador. Tem o camarada da Cuba, né? Que já sabemos a Cuba o que é. Importante. Tem o camarada da Rússia, que conhecemos também. Tem a China. O Irã, né? Tem o Irã, Nossa, tem a gente Síria. legal, o cara tá bem cercado. Puta galera eu do não bem. sei, hein? Olha, peraí, Eu não sei se é a galera do bem ou do mal. Vocês falam que o Neymar tá mal cercado. Porra, meu parceiro. Imagina que é o Maduro fazendo toys com os amigos dele, esquece. O melhor Puta merda. exemplo do grande problema com a Força Armada na Venezuela, né? E de como ela é controlada, assim, supervisionada pela inteligência e a contra-inteligência cubana, aconteceu em 2019. Em 2019, em abril